Apocalipse, capítulo 1, estaremos lendo os versículos 1 a 5, nesse momento. Acompanhe aí na sua Bíblia, em nome de Jesus. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Versículo 4. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, do primogênito dentre os mortos. Até aqui, curve a sua cabeça onde você está e ore ao Senhor juntamente conosco, em nome de Jesus. Pai de toda bondade, toda fidelidade, Pai de amor, Tu és um Deus grande, grandioso. Fala conosco por meio da Tua palavra, a fim de nos edificar, nos consolar, de nos admoestar, ó Deus, confrontar a fé que o Senhor nos deu na pessoa de Jesus Cristo. Nós assim te oramos, faz o Teu reino avançar e nos conforme à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de uma porção das Sagradas Escrituras, onde há uma revelação, onde há algo que é revelado pelo Senhor Jesus Cristo e escrito pelo apóstolo João. Diz a Bíblia que Jesus Cristo ele é a pedra angular, a pedra de esquina, rocha inabalável do cristianismo. A igreja primitiva ela esteve fortalecida nesta pedra angular. Jesus disse a Pedro, certa feita, em Mateus capítulo 18, versículo 16, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, promessa do Senhor, nós estaremos como peregrinos e forasteiros, indo avante, progredindo na fé, e por meio do anúncio e da proclamação, muitas vidas encontrarão a vida eterna na rocha inabalável da nossa fé, que é Cristo Jesus. Então não há nenhum empecilho, nenhuma barreira para que nós possamos estar sendo esses proclamadores, esses homens e mulheres que falam da beleza do Evangelho, e vidas estarão sendo resgatadas. Então não há nenhuma barreira, não há nenhuma empecilho na pregação do Evangelho. Diz a Bíblia que Jesus é o nosso Salvador e não seremos abalados, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Somos os eleitos de Deus. Deus nos escolheu de antemão, Deus nos predestinou, Deus nos elegeu com a graça, com o favor imerecido, meu amado irmão, minha amada irmã, mediante o sangue da fiel testemunha, a qual nós meditamos na primeira série desses sermões que nós temos refletido acerca das imagens de Cristo. Então, Cristo Jesus, como Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, os versículos 33 e 34, ele faz algumas perguntas. Quem fará alguma acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. O livro do profeta Isaías é chamado também por alguns estudiosos do quinto evangelho das Sagradas Escrituras.
E Isaías é o profeta também chamado profeta cristológico ou messiânico. E diz em sua profecia que se cumpriu completamente em Jesus Cristo, ungido do Senhor. Em Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele é chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Temos meditado acerca das imagens de Jesus, escritas pelo apóstolo João. João escreve aqui uma espécie de doutrina de Cristo, uma cristologia de suas principais imagens, à luz do livro de Apocalipse. Jesus se autodenomina na sua revelação a João de fiel testemunha, pois cumpria a vontade do Pai. Ele mesmo disse aos seus discípulos em João capítulo 6, versículo 38, que diz o seguinte: desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A fiel testemunha, meus amados irmãos, também é chamada o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Estaremos meditando nesse seguinte tema: o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Porque Jesus Cristo é chamado, então, do primogênito dos mortos. Antes de revelarmos por que Jesus é chamado dessa forma, o apóstolo João, ele traz uma saudação às igrejas nos versículos 4 e 5, que lemos inicialmente, as igrejas da Ásia Menor. Atualmente temos a Turquia, onde está localizadas no passado as igrejas da Ásia Menor. E interessante observar o cumprimento, a saudação do apóstolo. A graça e a paz era uma saudação cristã, costumeira da época. As expressões da parte daquele faz alusão a Êxodo capítulo 3, os versículos 3 e 4, que Moisés pergunta a Deus: qual é o seu nome? Que direi a eles? E Deus responde a Moisés: eu sou o que sou. Ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Irmãos, Deus é soberano. Ele domina sobre tudo e todos. Ele conhece o fim desde o começo. Ele é o alfa e o ômega. Ele colocará um fim nessa pandemia se Ele quiser. No tempo dele, no tempo oportuno dele, Ele colocará um fim nesta pandemia. Hoje o mundo possui nações que desafiam a Deus, o Todo-Poderoso, e ameaçam o povo de Deus com a onda do ateísmo, do pluralismo religioso, a cristofobia. Parece que ser cristão hoje em dia é algo perigoso às nações. O salmista, no Salmo 46, o versículo 10 vai dizer: aquietai-vos, rendei-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Hernandes Dias Lopes, comentando esse versículo 10, ele diz algo interessante, que muitas vezes utilizamos esse versículo para trazer uma palavra de conforto aos abatidos, mas o contexto primário não é esse. O contexto desse texto é Deus se dirigindo às nações arrogantes que se levantaram contra ele, ou melhor dizendo, sem nenhum respeito, blasfemando o seu nome, debochando do seu nome, que desafiaram o seu poder, que ameaçaram o seu povo. E Deus está dizendo para essas nações: baixarem a bola, baixem a bola, baixem a bola, saibam de uma coisa: eu sou Deus. Este é um Deus a qual nós servimos. Deus está dizendo: parem de lutar, deixem o meu povo, rendam-se. As nações serão julgadas, meus amados irmãos. Os poderosos desta terra serão julgados. Eles prestarão contas a Deus. Estarão diante do tribunal de Deus. E Deus está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Percebam aí, prestem atenção, versículo 4, olhem aí para as suas Bíblias. João vai utilizar a expressão que é, que era e que há de vir, significando toda a eternidade de Deus que age na história da salvação humana. Ele tem um plano de salvação para o homem caído. E nós respondemos esse plano de salvação mediante o selo do Espírito Santo, que foi colocado, que foi posto na nosso homem interior, renovando a nossa mente. Nós respondemos com fé e arrependimento, com conversão. Sendo que os 7 Espíritos aí falados ou descritos nesta revelação são o Espírito Santo em sua plenitude. Sua origem, provavelmente, João se utiliza do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 2. Provavelmente, João se utiliza, onde o profeta Zacarias ele descreve um candelabro com 7 lâmpadas, que são os olhos do Senhor passando por toda a terra. Irmãos, todas as coisas estão patentes. Eu quero te dizer que todas as coisas estão sendo vistas pelo Senhor. Todas as coisas estão patentes e são patentes aos seus olhos. Os olhos do Senhor Deus são como chamas de fogo. Nós temos o Espírito Santo da promessa, o Consolador para nos guiar neste mundo tenebroso. A nossa pátria não é essa. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. Então que nós não venhamos nos distrair, que nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para tão somente a pessoa e para a obra de Cristo nesses momentos tenebrosos que nós estamos passando. O salmista, no Salmo 139, dos versículos 7 a 10, pergunta, perceba a indagação, a pergunta do salmista em forma de louvor. Um salmo belíssimo das Sagradas Escrituras, cantando, louvando a onipotência de Deus, a onisciência de Deus, a onipresença de Deus. E ele pergunta: para onde poderei eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está patente ao conselho eterno de Deus. É Ele que nos instrui em meio à pandemia, é Ele que nos ensina em meio à pandemia, é Ele que nos dá sabedoria, o seu santo conselho. Nós não estamos à mercê desta pandemia, nós não estamos à mercê da nossa vida, muitas vezes pecaminosa. Não, nós não somos mais controlados por nossa carne ou dominados por nossa carne, mas somos conduzidos pelo Espírito Santo, somos dominados pelo fruto do Espírito. Todo regenerado, todo nascido de novo é conduzido, é dirigido pelo Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo que sopra vida onde não há vida. O Espírito Santo que dá respiração onde há insuficiência de ar, onde não há oxigênio. É o Espírito Santo que sopra a vida e traz vida. O moribundo, o morto, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos fez novas criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Agora, observem aí, João agora vai revelar a segunda imagem de Cristo Jesus. Na parte A do versículo 5, temos a segunda imagem do Filho de Deus, o primogênito dos mortos, o primeiro a ressurgir dos mortos. E se nós formos ao Antigo Testamento, no Saltério, o livro poético das Sagradas Escrituras, o Salmo 89, escrito por Etan, mostra essa primogenitura. O versículo 28, se nós observarmos a parte A, diz o seguinte deste salmo: e assim farei dele o meu primogênito, fazendo referência à escolha de Deus,
a dinastia de Davi para ser instrumento de justiça e paz. Dos versículos 20 e 30 nós observamos isso, deste salmo. Nós observamos também nesse salmo a esperança pós-exílica de um rei messiânico superior a Davi, que conserva-se fiel aos mandamentos e à lei de Deus. Observamos isso dos versículos 39 a 46 deste salmo. Irmãos, se nós observarmos esse salmo, nós observamos a eleição de Deus. A eleição de Deus traz legitimidade. Ele concede legitimidade a pessoas. O que é a legitimidade? O que é o registro de Deus? O que é o chamado de Deus? Ele nos cobre, ele nos chama ele nos atrai com cordas de amor. Essa legitimidade justamente é a dignidade que ele nos cobre, a justiça perfeita de Cristo derramada sobre as nossas vidas. E temos o primeiro cântico do servo sofredor em Isaías capítulo 42, os versículos 1 a 4, que é falado aí o eleito, é cantado acerca do ungido de Deus, o eleito de Deus, o Messias prometido em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O primogênito dos mortos, aquele que em Hebreus, observem que Hebreus capítulo 5, dos versículos 4 a 6, descreve essa escolha soberana, não ordenada por homem, mas pelo próprio Deus, segundo a ordenação de Melquisedeque, que diz, Hebreus capítulo 5, dos versículos 4 a 6, ora, ninguém toma para si esta honra, senão quando é chamado por Deus, como o foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas para fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também em outro lugar diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a linhagem de Cristo, a linhagem sacerdotal de Cristo, ela é eterna, meu amado. Ela não está sujeita como esteve sujeito no passado aos sacerdotes do Antigo Testamento, que teve um período e eles passaram, estavam presos a um tempo. Não, o sacerdócio de Cristo não está preso ao tempo, porque Cristo ele é atemporal, ele é eterno. Então, Cristo Jesus, o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, ele tem um efeito último e único, livrando a todos aqueles que creem no seu nome de tormentos eternos. Então, ele, por meio do seu sacrifício, ele nos perdoa os nossos pecados. Ele apresenta de forma última a Deus. E Deus nos perdoa os pecados do passado, do presente e aqueles que nós cometeremos no futuro. Então ele é o nosso supremo sumo sacerdote, aquele que apresenta de forma última a Deus todos os nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que Deus não se lembra de nenhum deles, de nenhum sequer deles. Isso é maravilhoso. Nós temos um Deus, mediante o seu Filho Jesus Cristo, que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda e qualquer iniquidade. Se nós observarmos também o Salmo 2 e o Salmo 110, não somente serve para fundamentar a condição do Filho e a dignidade real de Jesus, mas produzem também a prova do Antigo Testamento para o sumo sacerdócio eterno de Jesus. Por isso, podemos afirmar que Jesus é o Filho desde a eternidade, vocacionado pelo Pai para ser sumo sacerdote. A vocação de Cristo ela aconteceu na sua encarnação, contudo ela entrou em vigor na sua paixão e morte, obtendo sua confirmação na ressurreição e na sua ascendência. Ele foi assunto aos céus e hoje ele se encontra à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Pela ressurreição, por sua ressurreição nós temos vida e vida em abundância. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, a parte B, diz, ele é o primogênito dos mortos, que
Cristo é o primogênito de todas as criaturas, meu amado irmão, pois estava com Ele, com Deus, desde o princípio. Cristo é o único mediador, e além dele não existe outro que seja intermediário, que faça conexão do homem com Deus, ou possa religar o homem a Deus. Somente Cristo pode religar o homem a Deus. A palavra primogênito também pode ser uma simples referência a que Jesus foi o primeiro a ressurgir dos mortos, e como tal, a primícia da ressurreição. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. A ressurreição, meu amado irmão, de Cristo marca o início de uma nova vida, de uma nova história, com o surgimento de uma nova humanidade redimida, lavada pelo seu sangue. Adão simbolizou o pecado e a morte. Cristo realizou a graça e a vida, porque pelo amor, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, Paulo fala de 3 grandes atos. O primeiro, a ressurreição de Cristo. Em seguida, a ressurreição dos cristãos e a segunda volta de Cristo. E nós temos 2 certezas: que morreremos, porém ressuscitaremos em Cristo para vivermos com Deus toda a eternidade, juntamente com a Santíssima Trindade. Então essa certeza nada pode nos roubar. O Covid não pode nos roubar esta certeza de ressurreição dentre os mortos, porque o nosso Cristo, ele foi o primogênito, primeiro a ressurgir dentre os mortos. E ele, a sua Bíblia assevera, a sua Bíblia ratifica, a sua palavra nos promete que nós também ressurgiremos dentre os mortos, porque ele assim o fará sobre todo o povo, todos os crentes, de todas as eras, de todas as civilizações, de todas as gerações serão ressuscitados naquele grande dia. Esta certeza, essa convicção nós temos, e nada pode nos tirar a esta certeza que estaremos com Cristo no paraíso, onde é incomparavelmente melhor do que estarmos em vida, aqui nesta vida sofrida, esta vida corrompida pelo pecado, onde há luto, onde há pranto, onde há choro, mas um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia Ele estará nos consolando de forma completa, de forma inteira. Nós somos consolados de forma parcial aqui, porque ainda anelamos o nosso encontro com Cristo, onde é incomparavelmente melhor. E diante dessa verdade bíblica devemos ter algumas atitudes. A primeira, adorar e reverenciar a pessoa de Cristo, o nosso Deus, e ao Espírito Santo. Um dia todo joelho, a Bíblia vai dizer, se dobrará, toda língua confessará a Ele, para a glória do Deus Pai. A segunda atitude, não devemos temer a morte, devemos com tremor e tremor aguardar aquele que ressuscitará juntamente com os santos. A nós receberemos, e Ele nos receberá, ou melhor dizendo, no seu gozo, no gozo celestial do Deus Pai. Que eu e você, nós não venhamos vacilar, que nós não venhamos ser inconstantes, que nós não venhamos duvidar, que o medo, que o susto que essa pandemia tem causado não possa gerar uma fobia nas nossas mentes, no nosso coração. Não, absolutamente não. Confie no Senhor. Tenha a sua esperança posta no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Pois sabemos que sem a ressurreição de Cristo a nossa fé seria vã. Mas de fato sabemos, pela fé, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A grande diferença, meus irmãos, entre o cristianismo, alguém vai dizer, né, que a grande diferença entre o cristianismo e as grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio, jaz vazio. A morte não o venceu, a morte não foi vitoriosa a Jesus. Você pode visitar o túmulo de Buda,
de Confúcio, de Maomé, de Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Jesus, ele se esvaziou, porque ele não pôde conter o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que voltará. Em breve ele buscará a sua igreja, o seu retorno será glorioso. Ele venceu a morte, ele está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe grandemente em Cristo Jesus. Que Deus aplique a sua palavra em nosso coração. Nesse momento, curve a sua cabeça onde você está e ore comigo. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor nos dê a perseverança necessária, a paciência, a persistência. E quando nós venhamos, ó Pai, estarmos fracos, quando nós venhamos, ó Deus, estar frios, que muitas vezes passamos por abatimentos, a nossa alma ela se encontra abatida pelas notícias ruins que escutamos, ó Pai, pelos embates, ó Deus, da vida, pelas lutas, pelas perdas na família, pelas enfermidades que nos assolam. Mas Pai, que o Senhor preserve em nós essa certeza de ressurreição dentre os mortos, porque o Senhor foi o primeiro a ressurgir dentre os mortos, nos dando a possibilidade também daqueles que creem em Ti também ressuscitarem naquele grande dia. Que o Senhor nos dê essa certeza, que o Senhor possa a cada dia estar aproximando esta certeza, vindo ao nosso encontro, nos buscando, nos arrebatando para si, ó Pai, naquele grande dia, e que possamos dizer: Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Que possamos dizer: ó salve, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o nosso bom pastor, o supremo sumo sacerdote. Que o Senhor nos busque e que o Senhor preserve em nós a fé, o arrependimento, para que nós possamos crescer na graça do Teu conhecimento em meio às calamidades que estamos vivendo. Nós assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus.